Nessa parte da matéria, estudaremos os metais alcalino-terrosos. O nome dessa família se origina do fato de que os óxidos dos elementos mais pesados dessa família, como o cálcio, estrôncio e bário, antigamente chamados de terras, se comportam como bases. Por exemplo, quando o óxido de estrôncio é colocado em contato com água, há a formação de um composto básico, segundo a reação mostrada abaixo. Em contato com ácidos, os óxidos de metais alcalino-terrosos formam um sal e água, de acordo com esta outra reação. O magnésio e o cálcio são os elementos mais importantes desse grupo, em virtude de sua abundância natural e da quantidade e importância de suas aplicações. O magnésio, assim como o cálcio, é um elemento essencial à vida. Ele existe no interior das moléculas de clorofila e que permitem a realização da fotossíntese. Na forma reduzida, todos se apresentam com aparência cinza. A camada escura na superfície denota a formação de óxidos pela oxidação com o oxigênio atmosférico. A reatividade desses metais com água é bem menor quando comparada com os metais alcalinos. O berílio não reage com água, e o magnésio apenas com água quente. Esse efeito se deve em parte pela presença de uma camada de óxido que rapidamente se forma na superfície do metal quando exposta à atmosfera, impedindo o contato do berílio metálico com moléculas de água. O cálcio é o elemento da rigidez e da construção, é o cátion dos ossos dos nossos esqueletos, associados aos ânions hidróxido e fosfato para formar a hidroxiapatita, e está presente nas conchas dos animais marinhos e nas formulações de cimento na forma de carbonato de cálcio. O estrôncio não é um elemento que apresenta aplicação como metal puro. Uma aplicação importante dos compostos de estrôncio é em fogos de artifício, uma vez que o estrôncio é responsável pelo aparecimento de uma coloração avermelhada. O bário é um elemento que apresenta a maioria das suas aplicações na forma de espécies no qual ele é um cátion. Um exemplo é o uso do sulfato de bário como contraste radiológico. O bário, por ser um elemento químico muito mais pesado que o carbono, absorve muito mais os raios X, e desse modo, o detector de raios-X registra a atenuação do sinal de raios-X antes de passar pelo corpo e após passar pelo corpo. Nas partes onde os raios-X são atenuados, observa-se um contraste claro, enquanto as partes que não absorvem muita radiação se mantêm na coloração escura. A configuração dos elétrons de valência dos átomos dos elementos da família é ns2. Mesmo tendo dois elétrons de valência, os elementos dessa família possuem tanto a primeira como a segunda energia de ionização baixas, resultando na formação de cátions com fórmula M2+. Os metais alcalino-terrosos possuem valores de ponto de fusão e ebulição superiores aos metais alcalinos. Esse fato se deve à presença de dois elétrons por átomo na ligação metálica, formando ligações mais fortes do que os elementos da família 1A. Em virtude da força da ligação metálica, os metais alcalino-terrosos são mais duros que os metais alcalinos. A densidade dos elementos da família 2A variam de maneira mais imprevisível do que era de se esperar. A densidade decresce na família até a metade, onde volta a crescer novamente. Os elementos berílio e magnésio são muito menores em comparação ao cálcio, logo, uma maior quantidade desses átomos consegue ocupar o mesmo volume em comparação ao cálcio. Entretanto, à medida que caminhamos mais abaixo na família, os elementos têm a massa do seu núcleo grandemente aumentadas, conforme pode-se observar no salto de massa molar entre o cálcio e o estrôncio. Agora, como esses elementos se tornam massivos e uma vez que a massa de um átomo é dada primariamente pela massa do núcleo, eles voltam a aumentar seus valores de densidade. A tendência de variação no ponto de fusão e ebulição segue mais ou menos a tendência da densidade, mas está relacionada principalmente com a força de interação entre os átomos metálicos na ligação metálica. Elementos mais compactos interagem mais fortemente entre si, mas à medida em que o núcleo se torna mais massivo,
as interações do mar de elétrons e os núcleos se tornam muito alta em virtude da maior carga nuclear efetiva, aumentando esses valores finais. Todos os elementos dessa família foram descobertos entre 1808 e 1828, exceto o rádio, descoberto em 1878 pelo casal de pesquisadores Marie e Pierre Curie em seus estudos sobre a radioatividade. Diferentemente do frâncio, o rádio tem seus isótopos apresentando tempos de meia-vida longos, isso é, eles sobrevivem por mais tempo, sendo que o mais estável tem tempo de meia-vida de 1.600 anos. O rádio é encontrado em depósitos de urânio e tório, dois elementos radioativos, embora em quantidades muito baixas. Estima-se que em cerca de 1 tonelada de minério de urânio haja cerca de 150 miligramas de rádio. O berílio é um elemento que apresenta um potencial padrão de redução muito negativo. Logo, existem poucas formas comerciais disponíveis para a produção desse metal na forma reduzida. Assim como o sódio, o berílio é obtido pela eletrólise do sal fundido, no qual se obtém o composto iônico no estado líquido. Por ser um elemento bastante leve, ele interage muito pouco com os raios X. Logo, eles são utilizados como janelas de radiação para raios X, que permitem isolar a fonte de radiação do meio externo, mas permitem a passagem dos raios X por uma seção. O berílio também é adicionado em pequenas quantidades ao cobre para formar uma liga intersticial. O berílio, por ser um átomo muito menor que o átomo de cobre, ocupa os vazios entre os átomos de cobre, fazendo com que a liga se torne mais rígida e ainda assim conduza bem a eletricidade. Esse mesmo procedimento também é adotado para a obtenção do magnésio metálico. Entretanto, para a obtenção do cloreto de magnésio, é utilizada a água do mar como fonte de magnésio. Nesse caso, adiciona-se hidróxido de cálcio para a formação do precipitado insolúvel de hidróxido de magnésio. Posteriormente, o hidróxido de magnésio é tratado com ácido clorídrico para a formação do cloreto de magnésio. O hidróxido de magnésio não pode ser utilizado como precursor do processo de eletrólise porque ele não sofre fusão. Na verdade, com o aquecimento desse hidróxido é produzido o óxido de magnésio. O óxido de magnésio tem um ponto de fusão muito alto, de 2.850 graus Celsius, enquanto o cloreto tem uma temperatura de fusão de 715 graus Celsius. A razão dessa diferença de temperatura se encontra no raio e na carga do ânion. No caso do ânion oxigênio, ele é muito carregado e pequeno, fazendo com que a interação eletrostática entre o cátion e o ânion seja muito alta, necessitando então de uma temperatura muito alta para conseguir separá-los. Já no caso do ânion cloreto, ele possui apenas uma única carga e é muito maior que o ânion oxigênio. Logo, a interação eletrostática entre os cátions magnésio e ânions cloreto não é tão intensa como no caso anterior, necessitando uma temperatura menor para conseguir separá-los. Os metais alcalino-terrosos mais pesados são obtidos na forma metálica através de uma variante do processo termita. Essa é uma reação muito exotérmica, uma vez que a temperatura da reação alcança 2.500 graus Celsius e possui aplicações na soldagem de partes de trilhos de trens. Essa reação redox, devido às altas temperaturas presentes, é capaz de produzir metais alcalino-terrosos reduzidos. Normalmente, é utilizado o alumínio como agente redutor da reação em virtude do seu baixo custo e por formar um composto com alta energia de rede em virtude da interação entre íons pequenos e muito carregados com a formação do óxido de alumínio como um dos produtos. Pelo fato do berílio ser um átomo tão pequeno e formar um cátion ainda menor e bastante carregado, ele tende a formar ligações iônicas com um alto caráter covalente devido ao seu poder polarizante. Ele é uma espécie anfótera, isso é, pode reagir tanto com ácidos como com bases para formar produtos distintos. Na presença de hidróxido, o berílio é oxidado e forma-se o íon berilato e o átomo de hidrogênio da água é reduzido a H2, segundo a reação destacada.
Por outro lado, na presença de ácido clorídrico, o berílio é oxidado para a formação do cloreto de berílio e redução do hidrogênio do HCl para formar H2, de acordo com essa outra reação destacada. O cloreto de berílio é um importante catalisador utilizado em reações orgânicas, em especial as reações de Friedel-Crafts, um tipo de reação de substituição envolvendo anéis aromáticos. Entretanto, a forma comercialmente mais barata de se produzir o cloreto de berílio não é através da reação do metal com ácido clorídrico, e sim a utilização de um óxido de berílio que possui ocorrência natural na forma do mineral chamado de berilo. O óxido de berílio pode ser facilmente separado dos outros óxidos pela adição de ácidos e bases, que solubilizam os outros íons exceto o óxido de berílio. É tratado com gás cloro e uma fonte de carbono elementar e então é convertido no cloreto de berílio, de acordo com a última reação do slide. O cloreto de berílio apresenta uma estrutura espacial com 4 ânions cloreto ao redor do cátion Be2+. Ao formar o cátion, inicialmente o berílio não tem nenhum elétron nos orbitais 2s e nos 3 orbitais 2p. Devido ao seu alto poder polarizante, ele pode acomodar um par de elétrons não ligante de cada um dos 4 ânions cloreto, formando cadeias tetraédricas do tipo BeX4, conforme ilustrado no topo do slide. O magnésio possui propriedades de metais mais fortes do que o berílio. Isso se deve ao seu menor poder polarizante, e por formar ligações iônicas em grande extensão. O magnésio metálico queima na presença de gás oxigênio, liberando uma grande luminosidade. Como a reação entre as duas espécies atinge altas temperaturas, há também a reação entre o magnésio metálico e o nitrogênio atmosférico para formar o nitreto de magnésio, que contamina o óxido de magnésio. O óxido de magnésio é um composto muito pouco solúvel em água em virtude da alta interação eletrostática entre o Mg2+ e O2-, ambos íons muito pequenos e carregados. Como resultado, os óxidos de magnésio são denominados de óxidos refratários, pois suportam altas temperaturas sem se fundirem. Para o caso do MgO, seu ponto de fusão é de 2850 graus e por isso, ele é normalmente utilizado em composições de materiais refratários aplicados em sistemas que precisam suportar altas temperaturas, como é o caso dos altos fornos industriais para a produção de ferro e como refratário de churrasqueiras, por exemplo. O hidróxido de magnésio é uma base muito pouco solúvel. Entretanto, ela forma uma suspensão coloidal com aspecto leitoso, porém com maior viscosidade, conhecido como leite de magnésia, utilizado como antiácido estomacal, assim como o bicarbonato de sódio. A grande vantagem do hidróxido de magnésio sobre o bicarbonato é que na reação química com o ácido estomacal, não se gera gás carbônico e, portanto, não há a liberação de gases que são expelidos na forma de arroto. Entretanto, quando utilizado em grande quantidade, forma-se um excesso de cloreto de magnésio, que inibe a absorção de água pelo intestino, provocando o efeito laxativo. Pode-se considerar a clorofila como o composto mais importante de magnésio. A função do magnésio nesse composto é de fornecer uma rigidez para o anel porfirínico, que assegura que a energia capturada não se perca na forma de calor pela vibração exacerbada da molécula antes de ser utilizada em uma reação química no processo de fotossíntese. O composto mais comum de cálcio encontrado no globo terrestre é o carbonato de cálcio, que ocorre naturalmente na forma de calcário, denominado por essa forma por conter impurezas. O mármore é uma forma muito compacta de carbonato de cálcio que contém algumas impurezas em sua constituição, como o cátion ferro, que acabam por colori-lo. As formas purificadas de carbonato de cálcio são denominadas calcita e aragonita, formadas através dos remanescentes das conchas de animais marinhos que sofreram transformação ao longo de milhões de anos. O carbonato de cálcio se decompõe termicamente em óxido de cálcio, conhecido como cal viva, de acordo com a primeira reação do slide. O carbonato de cálcio é utilizado em grande extensão na indústria metalúrgica para a produção do ferro.
Nas altas temperaturas desses fornos, forma-se a cal viva, que reage com as impurezas de sílica existentes no minério de ferro, ajudando-as a ter maior fluidez e se separar do ferro líquido, de acordo com a segunda reação do slide. O óxido de cálcio é chamado de cal viva porque reage violentamente com a água, em uma reação muito exotérmica para a produção de hidróxido de cálcio, ou cal apagada. A cal apagada é utilizada como um composto de cálcio barato na indústria e possui diversas aplicações. Em virtude da sua capacidade de elevar o pH, ela é aplicada para a correção do pH de solos para a agricultura. Outra função é de ser utilizada para o abrandamento da água dura, isso é, a remoção de cátions cálcio e magnésio da água que impedem a formação de micelas para limpeza com sabões e detergentes ou é capaz de entupir encanamentos pelo acúmulo de espécies insolúveis. Nesses casos, a função do hidróxido de cálcio é de transformar os ânions bicarbonato, que formam compostos solúveis de cálcio e magnésio em carbonatos pela elevação do pH. Uma vez que os carbonatos de cálcio e magnésio são insolúveis, eles podem ser removidos facilmente da água. As reações 3 e 4 do slide mostram o processo de abrandamento da água dura. Compostos de cálcio são empregados como alicerces na construção civil, mas também como sustentação e proteção dos organismos vivos. Essa rigidez provém da interação dos cátions cálcio bastante carregados e os ânions vizinhos. O cálcio se encontra presente nas duas estruturas mais rígidas do corpo humano. Na forma de fosfato de cálcio, ele confere rigidez para a sustentação do corpo humano. Na forma de hidroxiapatita, ele confere uma dureza extra necessária para que os dentes possam exercer a sua função de trituração dos alimentos. Entretanto, a hidroxiapatita dentária pode ser destruída na presença de compostos ácidos, causando a presença de cavidades nos dentes. Diversas fontes podem causar a presença de espécies ácidas em contato com o dente, como bebidas carbonatadas que possuem uma grande quantidade de ácido fosfórico. Bactérias presentes na boca também consomem restos de alimentos que se alocam entre os dentes, e entre seus metabólitos estão os ácidos carboxílicos. Uma cobertura mais resistente na hidroxiapatita é obtida quando se realiza a substituição dos ânions hidróxido da estrutura inicial por ânions fluoreto. Isso é possível através da adição de flúor na forma de fluoreto de sódio nos cremes dentais e na água potável. A adição desse sal na água reduziu drasticamente a presença de cáries nas populações mais carentes, que não dispõem de muitos recursos para a realização de higiene bucal de forma recorrente. O cimento moderno, conhecido como cimento Portland, que recebeu esse nome por se parecerem com uma pedra que era extraída no século XIX da ilha de Portland, no Reino Unido, é composto basicamente de três compostos: a sílica, o calcário e o material argiloso, um tipo de estrutura de ocorrência natural que contém em seus cristais sílica, óxido de alumínio e óxido de ferro 3. Essa mistura contendo os três sólidos é aquecida a temperaturas de até 1500 graus e que formam diferentes fases inorgânicas com composições distintas que têm a habilidade de endurecer quando em contato com a água. Conforme pode ser visto na tabela desse slide, o calcário está presente em grande quantidade nos óxidos mistos formados e por isso ele é tão importante para a indústria cimentífera. Antes do aquecimento, estima-se que 70% da massa sólida para produzir a mistura de óxidos, chamada de clinker, é de carbonato de cálcio. O grande problema é que essa indústria é responsável por quase 8% de toda a emissão de gás carbônico na atmosfera. Durante o processo de aquecimento, o carbonato de cálcio se decompõe e libera grandes quantidades desse gás que não são capturadas, mas simplesmente liberadas para a atmosfera pela chaminé dessas fábricas.